nossa mãe porque é a mãe dele. E isso fica muito evidente quando a gente vai batizar uma criança, porque no batismo de criança é um costume brasileiro, né, de arrumar um monte de padrinho o máximo possível. Digamos, no Brasil colônia, antigamente, isso era também algo de cunho social, porque as pessoas queriam garantir o futuro do filho, sobretudo as famílias pobres. Então esse apadrinhamento tinha também essa função social e acabou adquirindo também uma função afetiva muito importante na escolha dos padrinhos, embora isso de vez em quando entre em conflito com a fé, porque aparece gente que não é católica para ser padrinho ou madrinha, e aí a gente tem que dar as reboladas nossas aqui para dar um jeito, né, para incluir a pessoa, né? Enfim, mas isso é uma outra discussão. O fato é que dentre os padrinhos e madrinhas aparece sempre alguém que vai ser colocado como aquele ou aquela que vai consagrar a criança a Nossa Senhora. É um rito que pode não acontecer. É um rito, a gente chama de rito acessório. A gente escolhe acontecer ou não acontecer. Mas eu acho interessante quando acontece, quando a família escolhe, porque a lógica por trás desse rito de consagrar a criança a Nossa Senhora é a seguinte: Deus confiou o seu filho a essa menina de 16 anos. Então, por que nós não vamos confiar as nossas crianças a ela? Porque pelo batismo elas se tornam filhas de Deus. Então a consagração tem esse sentido. E eu acho que todo pai, toda mãe deve rezar, né, pedindo a proteção da Virgem para seus filhos e filhas, né, porque ela de fato é nossa mãe, né, do alto da cruz. Jesus diz ao discípulo amado, que é modelo de todo bom discípulo, né? Eis aí a tua mãe, né? E a ela, ele diz, eis aí o teu filho. Então, Jesus concede a ela esse dom da maternidade de todos os filhos e filhas de Deus. Agora, como eu disse, nós só podemos ser filhos dela porque Jesus é filho dela. Isso por causa do batismo. Então, no batismo nós fomos incorporados a Cristo. O batismo nos enxerta em Cristo para viver a vida dele. Então, tudo que é dele também passa a ser nosso, né? Isso a igreja afirma com muita clareza, né? O que é do Cristo cabeça emana para o seu corpo, que é a igreja. Então tudo que é dele vem para nós. Também a maternidade de Maria. Mas, antes da gente chegar nessas questões práticas da fé e da nossa piedade, da nossa espiritualidade, pega água para mim, por favor. A gente tem que pensar por que essa festa nesse dia, qual o sentido desse título que ela recebe, em grego Theotokos, em latim Mater Dei. Que quer dizer a mãe de Deus, a mãe de Deus. Então as discussões lá pelo século III, IV mais ou menos, em torno da divindade de Jesus foram muito acaloradas. Tinha muita gente falando besteira, muita gente com dúvida, muita gente, né, disputando sobre esses assuntos, né? E aí apareceu alguns teólogos afirmando que essas duas naturezas de Jesus, elas são naturezas às vezes, digamos assim, que não são bem unidas, seria isso, né? Então que às vezes a humanidade de Jesus sobressaía a divindade de Jesus, ou a divindade de Jesus sobressaía a sua humanidade, e outras confusões desse tipo assim que esquentou a cabeça da igreja nesse tempo. E aí a igreja chegou à conclusão que
O que há de humano em Jesus, o que há de divino em Jesus, não se confundem, não se atrapalham, né? A divindade de Jesus não escamoteia a humanidade dele, nem a humanidade dele escamoteia a divindade. São duas naturezas na mesma pessoa, perfeitamente unidas. E essa união não pode ser negada. A gente chama de união hipostática. Bom, a gente nem precisa lembrar disso tudo, mas se quiser lembrar também não tem problema. O fato é, para a igreja dizer essa união hipostática, essa união que acontece entre a humanidade de Jesus e a sua divindade, a igreja recorreu a Maria. Porque ela é a mãe. E ela é a mãe só do humano ou só do divino? Dos dois. Então, ao afirmar que ela é a mãe de Deus, tendo gerado para esse mundo o Filho de Deus, então nós estamos dizendo que as duas naturezas de Jesus estão perfeitamente unidas. Entenderam? É daí que vem esse título. Então o título não tem a ver com os méritos dela. O título tem a ver com esse grande mistério do Natal que nós celebramos dia 25. Deus se fez humano, verdadeiramente humano. Não é de mentirinha. Ele não veio na aparência apenas, humanamente aparente. Não, ele é humano de verdade. Deus se fez humano de verdade como a gente. Então, essa afirmação foi feita no Concílio de Éfeso, que é um dos 4 grandes concílios da antiguidade, e que definiram o nosso credo, o credo que nós rezamos hoje na igreja. Está tudo ali. E veio desse tempo, e uma das definições é essa. Quando a gente diz no creio, nasceu da Virgem Maria, né? Tem a ver então com essa informação. Isso do ponto de vista teológico, para a gente entender de onde vem esse título de Maria. Então ela gerou esse Filho de Deus, que carrega consigo a nossa natureza e a natureza de Deus. Bom, dito isso, né, a gente pode pensar um pouquinho nos textos que foram proclamados hoje, que são textos muito interessantes, porque Maria, ela é aquela que guarda tudo que se diz a respeito desse menino e medita essas coisas no seu coração. Essa é a frase mais bonita desse evangelho. Ela escuta o relato dos pastores e guarda tudo isso no coração. Então Maria é aquela que guarda os acontecimentos e medita sobre eles. Maria tem um coração voltado para a ação de Deus, a palavra de Deus na vida dela, né? E na vida do seu filho, que agora está ali na manjedoura diante dela. E esse guardar a palavra no coração, porque para os orientais o lugar de meditar a palavra de Deus não é na cabeça, a cabeça é para outras coisas, o lugar de meditar a palavra de Deus é no coração. E o coração é a sede da sabedoria, o coração é a sede das grandes opções, o coração é onde Deus encontra com a gente, matura em nós aqueles princípios da nossa vida. Então, no coração ressoa a palavra de Deus, e o coração dela é esse coração que ressoa essa palavra, né? E essa palavra que nela, no seio dela, se fez carne, né? Então isso é muito interessante, porque essa mulher que acabou de parir o Filho de Deus, que é a palavra encarnada, o verbo encarnado, como a gente viu no dia do Natal, ela agora continua com o coração aberto para esse Deus e para a sua palavra. Então, ela é, por excelência, aquela mulher que é bendita entre todas as mulheres. Bendita. Bendita quer dizer abençoada, né? Bendizer, bendito, é dizer bem, falar bem do outro, né? Abençoar significa soar bem. Quando nós bendizemos alguém,
a gente pode dizer também, usando um sinônimo, nós benzemos alguém. Benzer é bem dizer, é falar bem para o outro. E qual é o bem maior que a gente pode falar para o outro? O bem maior que a gente pode dizer para o outro é a palavra de Deus. É o Cristo, é Ele mesmo. É isso que os pastores estão fazendo. Estão contando tudo, estão dizendo que Deus realizou diante deles, transformando isso em palavra de Deus, e Maria é aquela que acolhe. Hoje os pastores foram para nós, os nossos leitores, que proclamaram a leitura e a gente, como Maria, escutou. E agora a gente está meditando no coração. E essa palavra que vem para nós é a mesma palavra que caiu nos ouvidos dela no momento em que o anjo faz o anúncio, é a mesma palavra que os pastores dizem, é a mesma palavra que é dita para mim e para vocês agora. Para quê? Para que esse Cristo se forme em nós, em cada um de nós. Ele que é a máxima bênção de Deus. Cristo é a máxima bênção de Deus. Por isso nós cantamos no Salmo, também um Salmo que fala da bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Então o que a gente quer para esse ano? A bênção, a graça, não é? E a bênção foi para o povo judeu, é para nós, é a palavra de Deus. Para nós a palavra de Deus é Cristo, a palavra encarnada. Então, eu desejei a vocês no início da celebração um feliz ano novo. Mas para esse ano novo ser feliz, a gente tem que ir na fonte da bênção. Sempre. E a fonte da bênção é Cristo, a palavra do Pai. Deus se pronuncia em Jesus. Deus se diz na pessoa de Jesus Cristo. E ao se dizer na pessoa de Jesus Cristo, Deus faz isso humanamente. Humanamente. Porque senão a gente não conseguiria alcançar. Por isso, a humanidade dele é tão importante para a nossa salvação. A igreja sempre afirmou isso. O que nos salva é a humanidade de Jesus, que é a humanidade perfeita. É o que faz gancho com a gente. Porque se fosse só divino, não faria gancho com a gente. E isso pertence ao mistério do Natal. Não é? Ontem a gente distribuiu um cartãozinho, vocês vão receber hoje na saída. Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Então Deus, Ele não condena as realidades do mundo, Ele vem salvá-las. Quando há alguma realidade do mundo que é incompatível com a fé, que é incompatível com a nossa experiência de Deus, ou com Deus mesmo, essa realidade é imunda. Que é compatível com Deus, porque Ele mesmo criou o mundo, Ele salva. Então, a gente não precisa de ter medo do mundo. Nós estamos nele. O Filho de Deus veio para salvar o mundo. E o que é imundo? O que é imundo, a gente se distancia, a gente se afasta. E o mundo precisa ser amado como ele é. Porque só a partir do que ele é que a gente vai conseguir transformá-lo para ele ser mais de Deus. Então, quando Deus assume a nossa condição humana no ventre da Virgem Maria, é para amar essa realidade humana nossa, com todos os erros, fraquezas, tristezas, pecados, dificuldades que a gente tem. Mas Deus assume tudo. Ele não assume só uma parte. Ele põe tudo nas costas. Ele leva tudo consigo para transformar. E assim devemos também fazer nós. A gente tem de transformar, assumindo
né? E o que Maria fez nesse projeto como mãe? Ela assumiu a vontade de Deus. Ela assumiu os acontecimentos, né, os pastores que chegam. Ela assumiu a estrebaria, o estábulo, era ali que ela tinha que dar a luz. Ela podia ter dito, não, gente, o Filho de Deus vai nascer aqui. Ela assumiu a estrebaria. Ela assumiu, né, todas as coisas não tão bonitas do seu tempo e da sua experiência humana, né? Então, diante de Jesus, que é o centro da nossa fé, diante de Maria, que é a mãe dele, nossa mãe, nesse tempo do Natal e nesse tempo festivo, o que a gente quer é seguir esses modelos que Deus nos apresenta. E a gente quer essa bênção que ela trouxe para o mundo. Amém. Maria, tu és